O que é destaque neste sábado? Após confirmação do primeiro caso do Covid-19, prefeito decide decretar situação de emergência em Manaus e antecipar pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas no dia 24. Secretaria de Segurança adia evento internacional de inteligência policial com precaução contra o coronavírus. SEAP anuncia suspensão de visitas a presídios por 15 dias. Queda de avião em Tefé deixa 2 mortos. Supremo nega pedido de Dilma para anular impeachment. Diplomata e senador da comitiva de Bolsonaro nos Estados Unidos testam positivo para coronavírus. Com 107 casos, o Covid-19 chega a todas as regiões do Brasil. Entra em vigor suspensão de viagens da Europa aos Estados Unidos. Número de mortes na pandemia de coronavírus supera 5.000 em todo o mundo. Paquistão aprova lei contra o abuso infantil com pena de prisão perpétua. Policial confunde celular com arma e mata venezuelano durante briga com esposa. Dupla mata rapaz de 17 anos com 30 tiros na comunidade Nossa Senhora de Fátima. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Mais um dia de muito calor ontem, com os termômetros esbarrando nos 40 graus. O dia já amanhece com 27 graus e a máxima prevista é de 34 graus Celsius. O Climatempo fala que a chance de chover 20 milímetros é de 86%. A umidade do ar é de 84% e os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É sábado 14 de março. 73 dias do ano e faltam 293 para terminar 2020. Dia de Santa Matilde. Comemoramos ainda o Dia dos Carecas, Dia da Incontinência Urinária, Dia Nacional dos Animais, Dia do Vendedor de Livros e o Dia Mundial da Poesia. O Rio Negro sobe lentamente mais 1 centímetro na leitura de ontem e seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 69 centímetros. Com grande fluxo de passageiros, o aeroporto internacional Eduardo Gomes está aberto e com boa visibilidade. E a história registra 1831, Noite das Garrafadas, choque entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro. 1951, Guerra da Coreia. Pela segunda vez, as tropas das Nações Unidas retomam Seul. 1964, um júri em Dallas, do Texas, considera Jack Ruby culpado por assassinar Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. 1985, o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, é internado na véspera de sua posse em um hospital de Brasília, onde realiza uma operação abdominal. Em seu lugar, assume a presidência o vice José Sarney. Tancredo morreria no dia 21 de abril desse mesmo ano. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Mello. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, determinou na noite de ontem a suspensão de visitas em todas as unidades prisionais do Amazonas. E a medida faz parte do protocolo de ações preventivas do coronavírus Covid-19, deliberado pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e do Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça. Diante da confirmação do primeiro caso da doença no estado, a entrada de visitantes externos, familiares, advogados e defensores públicos ficará suspensa no período 14 a 31 de março em todos os estabelecimentos penitenciários da capital e do interior. 5h51 em Manaus. Roberto Peregrini, finalmente, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós, nesse momento aqui na Avenida Grande Circular, movimentação muito intensa, Paulo, pista molhada, choveu e choveu muito, até ainda há pouco, Paulo. Pois é, a previsão da meteorologia, Peregrini, para hoje é de 20 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. 5 milímetros, Paulo? 20 milímetros. Ah, 20, né? Isso aí acho que já, Paulo, pelo menos aqui para essa área da zona leste da cidade, a gente percebe que pelo menos a metade disso já caiu, né? Algumas partes, Paulo, com aquelas poças d'água, né? Como você sempre alerta, com perigo aí para a aquaplanagem, né? E isso tem acontecido por aqui e a situação é bem complicada para quem está dirigindo nesse momento. Tem que ter muito cuidado, Paulo, porque tem aquelas partes que é mais escura e tem aquelas poças d'água, principalmente ali no trânsito da Avenida Camapuã, muito perigosa aquela área, que é uma área onde tem muito barranco e a água do barranco desce com muita força e deixa a água acumulada na pista.
Peregrini, e alguma informação sobre assalto ao ônibus depois daqueles 5 bandidos usando de muita violência ontem assaltarem a linha 356, que foi reportada aqui pelo Itamar Jardina? Há alguma outra informação? Não, Paulo, até que chegasse o nosso conhecimento não, né? Foi um grande trabalho, até parabéns, viu, Itamar? Boa intervenção do Itamar ontem ao vivo, colocando inclusive as pessoas felizes no ar, as pessoas relatando como acontecera aquele assalto ontem. E eu prestava bem atenção na matéria do Itamar, Paulo, e você também com certeza. Os modos operantes, né, Paulo, são os mesmos. Muita violência, as pessoas feridas aí acolonhadas, sem, né, fazer nenhum tipo de reação, vai lá e apanha, muitos batem porque gostam de bater realmente. Eu vi um relato depois também de uma outra pessoa que foi assaltada, apanharam muito, né? A pessoa tá ali, cadê o celular? O seu celular é velho, essa porcaria, e sai batendo na pessoa. Pois é, aí há de se perguntar onde foi Pelegrini. Max Teixeira de novo, né, Pelegrini? Max Teixeira de novo, Paulo, mais uma vez, né? Como você já está acostumado a relatar aqui. Ou é Max Teixeira ou é Torquato Tapajós, naquele trecho entre a entrada da Cidade Nova e o aeroporto. Um trecho muito perigoso, realmente. Eles deixam para descer do ônibus, Paulo, onde tem área de mata. Eles saem dos ônibus e se embrenham nas matas com os pertences das pessoas. Peregrini, tivemos aí algumas mortes, um policial durante uma briga de um venezuelano com a mulher dele, disse até que o venezuelano sofria de problemas mentais, sofria. Ele inclusive quis bater na mãe dele também. E brigava com a mulher e de repente a polícia chegou, o venezuelano foi tirar um celular e a polícia o confundiu como uma arma e matou o venezuelano, Pelegrini. Pois é, Paulo, e deixou os moradores de lá, alguns, né, ficaram meio que revoltados, outros reclamaram bastante. Dos vídeos em rede social tem mostrado aí alguns vídeos que as pessoas fizeram lá perto, lá na travessa, né, na travessa A, lá no bairro Presidente Vargas, da famosa Matinha. Ontem, na sexta-feira 13, Paulo, houve esse crime aí que chamou bastante atenção, né? O pessoal estava brigando por lá, a roupa do homem já tinha sido jogada pela janela, a discussão era bem alta, dava para ouvir de longe. Alguém chamou a polícia e daí, Paulo, houve, infelizmente, essa fatalidade aí, segundo ele, acabou morrendo. Era uma confusão, a mulher jogava os pertences do marido pela janela, Peregrini. Como elas gostam de fazer isso, né? Ah, pois é, Paulo, né? Aqui e ali tem um enxotado, né? Se quiser ir embora, pode ir. Aí outras, não, vou embora pra casa de mamãe. A mulher diz que vai pra casa de mamãe, é melhor deixar logo ir, porque aí não dá mais certo, né? Porque ela já não quer mais, né, Paulo? Sem dúvida, Peregrini. Agora um garoto de 17 anos, um rapaz de 17 anos foi morto com 30 tiros lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Peregrini. Pois é, Paulo, o bairro Nossa Senhora de Fátima, área aqui das proximidades da Cidade Nova, foi muita bala, foi muito tiro, né? E o crime, Paulo, quando é assim, você sabe muito bem, nossos ouvintes, a situação é de acerto de contas, né? É um recado, um dado, uma característica de quando uma pessoa morre devido ao acerto de contas é a quantidade de tiros disparados contra o corpo, né? E dessa vez, Paulo, exageraram, foram 30 tiros e esse homem acabou morrendo. Nós estávamos tendo até uma semana tranquila, mas infelizmente 30 tiros tiraram a vida desse jovem. Peregrini, você já falou que chove em algumas áreas da cidade, o tempo é instável, com o céu nublado e a movimentação nos pronto-socorros da cidade, Peregrini. Pois é, Paulo, nós já estivemos no pronto-socorro João Lúcio, estamos aqui agora na frente do pronto-socorro Platão Araújo, né? A gente até abraça as pessoas aqui, muita gente ouvindo ali no celular, as outras pessoas acompanhando dentro dos veículos que estão aqui fora, muita gente que vem deixar alguém ou visitar ou está acompanhando, fica aqui por perto da nossa unidade externa. E a movimentação aqui, Paulo, como sempre, não é brincadeira não, sempre tem muita eventos aí, principalmente por faca e também por agressão física, e ontem não foi diferente, mesmo com a chuva, mesmo com muito pouca gente na rua, acabou que muita gente deu entrada aqui no pronto-socorro Platão Araújo, repito, a grande maioria, Paulo Guerra, por agressão física e também por facada. Pois é, Peregrini, você que gosta de ler e anda procurando um livro que não encontra, você pode ir a um sebo. O que vai acontecer hoje, Peregrini,
o alienista na Praça da Polícia a partir das 8 horas da manhã, Peregrini. Inclusive, claro, no sebo você pode comprar mais em conta, mais barato, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? E esse sebo é muito famoso aqui em Manaus, né? Sempre funciona aí diariamente, mas hoje tem uma programação especial, né? Sempre que você procura um livro bacana, um livro que já foi lido por uma outra pessoa, tem títulos antigos, Paulo, muito bacana esse sebo daí da Praça da Polícia. Já visitei uma vez e gostei muito, viu, Paulo? E com esse evento hoje, o negócio vai ficar bem bacana por lá. A Feira Regional dos Agricultores da Estrada do Janauari vai acontecer hoje e amanhã, não é, Peregrini? Hoje e amanhã, Paulo Guerra, lá no Janauari, você que vai quer fazer uma programação diferente com a família, é uma opção e tanta, né? Vai, pega a M070, quando chegar ali em frente à cidade universitária, tem o ramal do Janauari. Você vai mais um pouco à frente e vai encontrar a feira de produtos regionais. O detalhe para você, amigo ouvinte, a estrada está toda asfaltada e dá para chegar nessa feira numa boa. E chegando lá, Paulo, produtos regionais que são vendidos pelos próprios produtores, né? E com isso o preço fica melhor e a qualidade, com certeza, de quem vai comprar aí as suas hortaliças. Abraço aí para todo mundo lá, o Mero e todo aquele pessoal que trabalha lá na feira, o Medi, né, Paulo? Na feira lá de Janauari. Foi uma alegria grande ouvi-lo neste sábado, Peregrini, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, o prazer é todo meu, como é bom trabalhar perto de Paulo Guerra. Abraço também para Itamar Jardina e muito obrigado para você aí da audiência, você que está curtindo o nosso Jornal da Manhã, muito obrigado mesmo pela audiência. Paulo Guerra, também vale a pena destacar que aqui na área da Zona Leste e Norte da cidade, a Avenida Grande Circular tem uma grande movimentação e os semáforos estão funcionando até o presente momento. A área do Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5, também a movimentação é bem tranquila. Conversava com os rodoviários em relação à questão de pagamento, está tudo dentro da normalidade, está tudo calmo, está tudo tranquilo, até o presente momento, Paulo, sem nenhuma sinalização em relação à paralisação ou qualquer coisa assim. Está tudo tranquilo no nosso transporte coletivo, não, Paulo? Ainda bem, né, Peregrini? Ainda bem, Paulo, ainda bem. O que se reclama muito é dos pregos, né, Paulo, das panes mecânicas, dos ônibus que ficam, como sempre, aí em pane mecânica na cidade. Ontem eu presenciei Paulo, lá na área da Avenida das Flores, já que está entrando para viver melhor. Rapaz, o ônibus da Açaí, simplesmente, Paulo, a roda da frente quebrou, né? Quebrou o eixo, quebrou ali, a roda da frente saiu. Você imagina se esse ônibus está com velocidade ou fazendo uma curva, o que poderia ter acontecido. Graças a Deus foi ele parou para deixar um passageiro e quando arrancou caiu a roda. Se ele vem descendo uma ladeira ou qualquer coisa parecida, uma coisa de pior poderia ocorrer, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Peregrini, até daqui a pouco. Agora voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Equipes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em parceria com o PROCON, realizaram uma fiscalização ontem em agência bancária instalada no município de Iranduba. Na ação foi lavrado um auto de constatação ao Banco do Brasil. A fiscalização aconteceu com base em denúncias registradas no CDC da Assembleia, as quais davam conta de que a agência, por ordem gerencial, havia estipulado o limite mínimo de R$5.000 para depósitos identificados na boca do caixa. Termina na próxima segunda-feira, 16, o prazo para o pagamento com desconto da cota única do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2020. O contribuinte que estiver adimplente com o fisco municipal poderá garantir um desconto de 10% sobre o valor total do tributo. Quem possui débitos em anos anteriores, o desconto cai para 5%. Outra opção é o pagamento parcelado em até 10 vezes, mas sem os abatimentos. A primeira etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, inicia neste domingo. A campanha ocorrerá até o dia 30 de abril em 41 municípios do estado. De acordo com o diretor-presidente da ADAF, Alexandre Araújo, a estimativa dela é de imunizar mais de 500 mil animais contra a febre aftosa, abrangendo os rebanhos de 41 municípios: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinhos, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Capiranga, Careiro da Várzea, Quari, Codajás, Ponte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá,
Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Guarini, Urucará e Urucurituba. Manaus, 6h07. Com 4 novos casos de sarampo registrados este ano, a Prefeitura de Manaus realiza neste sábado mais uma atividade de intensificação vacinal no combate à doença. A programação será desenvolvida em 40 unidades de saúde que irão funcionar das 8 às 12 horas, com oferta de vacina tríplice viral para pessoas na faixa etária de 6 meses a 49 anos. O Ministério Público Estadual confirmou os atos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, que cassou a empresa Manaus Vistoria no ano passado. O parecer do órgão ministerial foi dado no âmbito da ação que tramita na segunda vara da Fazenda. Segundo o promotor de justiça Elbis de Paula, ficou comprovado que a empresa vistoriadora cometeu sim as falhas expostas pelo Detran em sua defesa. A partir deste fim de semana, mais um evento passa a integrar o calendário cultural do município de Iranduba. Trata-se do primeiro festival do Girimum, que será realizado amanhã a partir das 9 horas, na margem esquerda do Rio Solimões, na comunidade conhecida como Big Bom da Várzea. Segundo o criador da festa, Juvenal Monteiro da Silva, nesse período do ano, a produção desse fruto é bastante volumosa no município e a ideia do evento é divulgar as diversas iguarias que podem ser feitas dele, como paçoca, bolos, doces, pratos com pirarucu, salmourado com girimum e muitos outros. Ainda de acordo com Juvenal, haverá competições como corrida e arremesso do girimum, valendo o prêmio de um motor de rabeta de 5,5 HPs para os respectivos vencedores, além de shows musicais com várias bandas. O coordenador de projetos da Suframa, Sidney Nunes, anunciou que a autarquia já está realizando a regularização de lotes dos produtores do município do Rio Preto da Eva, que apresentam a documentação necessária, ou seja, os procedimentos para ser encaminhada à reunião do Conselho de Administração da Suframa e receber autorização de concessão da terra. E os que ocupam área de até 80 hectares estão isentos de qualquer custo junto à autarquia. O informe foi feito ontem na reunião realizada pela Comissão Especial para Regularização Fundiária em Áreas do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus, instituída na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos, com produtores do município de Rio Preto da Eva. Na próxima segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fará a abertura do ano letivo da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Na aula magna, o ministro falará sobre um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil à luz do direito. A aula magna será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas. Com a coordenação da conselheira Yara Lins dos Santos, a abertura do ano letivo da SCP terá 5 dias de programação. Dentre as temáticas abordadas no decorrer do evento estarão finanças e contabilidade pública, aposentadoria e pensões, obras públicas, previdência no setor público, pedaladas fiscais e segurança da informação, entre outros. Nesta sexta-feira, o secretário de Segurança Pública, Coronel Loismar Bonatis, decidiu adiar o primeiro encontro sul-americano de agências de inteligência policial de fronteiras. O evento estava programado para ocorrer nos dias 7 a 9 de abril, mas por medidas protetivas contra o Covid-19, o coronavírus foi adiado para ocorrer em período oportuno. A decisão segue uma tendência global de adiamento de grandes eventos. Wilson Lima estuda implantar cerco inteligente de segurança em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu ontem com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e com autoridades estaduais e municipais de segurança pública em Vitória, capital capixaba. Wilson Lima estava acompanhado do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Loismar Bonatis, e do secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius. Em Vitória, a comitiva amazonense conheceu o projeto que reduziu os índices de roubos de carros e a criminalidade na região. O sistema denominado Cerco Inteligente de Segurança é uma barreira eletrônica de alta tecnologia que monitora 15 pontos da sede administrativa, contendo 32 faixas com reconhecimento óptico capazes de identificar todos os veículos que
passarem pelos pontos da barreira. O governador disse que ficou muito impressionado com tudo o que viu, pois, segundo ele, é possível ter a noção do quanto essa ferramenta ajuda na diminuição do índice de criminalidade, sobretudo no furto de veículos. O Wilson Lima afirmou também que tem muitas coisas em que Vitória e Manaus são parecidas. A gente tem como dividir a cidade e colocar esse cerco eletrônico. É uma ferramenta que podemos levar para o Amazonas, para a capital, para reduzir o número de roubos e furtos de veículos e também ajudar na resolução de outros crimes, ressaltou o governador. O sistema Cerco Inteligente de Segurança tem ajudado na segurança pública com a prevenção e combate à violência, permitindo o monitoramento de todos os veículos que chegam ou saem da cidade, apurando quais foram furtados ou roubados ou que apresentam restrições e estejam circulando. O secretário de Segurança Pública de Vitória, Coronel Frônzio Calheira, explicou que se trata de uma ferramenta de integração que naquela capital é usada pelas forças de segurança locais. No encontro com o Wilson Lima, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou as potencialidades do cerco inteligente e apresentou outros programas do governo capixaba. Os equipamentos possuem sistema de monitoramento OCR, reconhecimento óptico de caracteres, que possibilita ler as placas e fotografar os veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras. No Espírito Santo, o Wilson Lima também visitou o entreposto da Zona Franca de Manaus, que fica em Cariacica, na Grande Vitória. O local já opera com clientes há mais de um ano e tem facilitado a destinação dos produtos da Zona Franca para os estados do Sudeste, que respondem por 60% do consumo no Brasil, além de outras regiões do país e até mesmo a exportação. O governador do Amazonas disse que foi ao entreposto para mostrar a importância da Zona Franca para o desenvolvimento do país. 6h14 em Manaus. 2 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Tefé, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu nas proximidades do aeroporto do município. O avião era ocupado por um brasileiro e um colombiano. A Força Aérea Brasileira recebeu notificação e uma equipe de investigação acompanhou o caso. Investigadores do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa 7, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula RG dígito GSG. A Universidade Federal do Amazonas suspendeu ontem à noite as aulas e serviços administrativos por meio da portaria número 626 por conta do risco de contágio do novo coronavírus. O reitor da UFAM, professor Silvio Mário Pulga, destacou que a decisão já vinha sendo avaliada desde que a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia mundial nesta semana. Ainda de acordo com o reitor, mesmo com o decreto, os serviços essenciais serão mantidos. As atividades ficarão suspensas 15 dias em um período de 16 de março a 30 de março. Esta foi a primeira semana de aulas na universidade. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, informou ontem que o parlamento está adotando uma série de medidas para a prevenção ao avanço do novo coronavírus, o Covid-19, que foi considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Esclareceu que não existem servidores da casa com suspeita da doença e não houve determinação de suspender os trabalhos legislativos. A Secretaria de Estado de Saúde reuniu na noite de ontem diretores das unidades de saúde da capital para apresentar a atualização do Plano Estadual de Contingência de Enfrentamento ao Covid, o novo coronavírus. A reunião ocorreu logo após a confirmação do primeiro caso da doença em Manaus. O protocolo de manejo clínico do paciente, desde a recepção até a coleta de exames para confirmação ou descarte do novo coronavírus, foi reforçado pela Secretaria de Atenção Especializada da capital, Suzan,
através da sua titular, Dayana Merria de Souza. O prefeito Arthur Vigílio Neto vai decretar situação de emergência em Manaus diante da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, o Covid-19, na capital amazonense, anunciada pelas equipes de vigilância epidemiológica municipal e estadual nesta sexta-feira. Segundo o prefeito, isso vai facilitar nas tratativas com o Ministério da Saúde e no que for necessário para a preparação efetiva desta batalha. O decreto já está em elaboração e será publicado no Diário Oficial do município dos próximos dias. Entre as primeiras medidas anunciadas pelo prefeito está a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, que deverá injetar cerca de 13 milhões na economia local. A medida auxilia ainda nos efeitos da recessão econômica causada pela pandemia. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito também recomendou que se evite manifestações públicas que reúnam mais de 100 pessoas. As primeiras medidas já estão saindo do forno. A primeira é decretar, e vou fazer isso agora, estado de emergência. Isso vai facilitar em muito as nossas tratativas com o Ministério da Saúde, com fornecedores, com o que seja necessário para nós nos prepararmos efetivamente para essa batalha. A segunda é o fato de, levando em conta que as pessoas mais idosas tendem a ser mais vulneráveis a esse vírus, nós estamos antecipando de julho para agora, em torno de 20 de março, não só o salário, como é habitual, de aposentados pensionistas, como também a primeira metade do 13º. Era para ser paga em julho, vai ser paga agora no mês de março. E finalmente a outra medida é nós evitarmos e até pedirmos e, se necessário, proibirmos manifestações públicas com mais de 100 pessoas, porque isso ajuda a transmitir o vírus de uma pessoa para outra. Ou seja, já tem um caso em Manaus, isso é sinal de alerta, vamos lutar ao máximo para que isso aí não se propague e o estado e a capital e Manaus e as cidades todas, elas sofram o mínimo possível diante de um fato que veio da China, que é inevitável, mas que tem que ser enfrentado do mesmo jeito, com muita garra e com muito amor pela nossa terra e muito respeito pelo nosso povo. O primeiro caso confirmado em Manaus é de uma mulher de 39 anos que veio de Londres. No dia 11 e no dia 12 procurou a rede de saúde privada. A unidade acionou as autoridades de vigilância epidemiológica municipal e estadual e em 24 horas o exame deu positivo para o Covid-19. A paciente está estável e sem febre, sendo monitorada em domicílio. Uma equipe da Fundação de Vigilância Sanitária monitora pessoas que tiveram contato com a paciente. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, que participou de uma coletiva de imprensa na sede do governo com a confirmação de um caso do Covid-19, Manaus entra em nova fase do plano de contingência, reforçando as medidas de controle e prevenção. Primeiro caso de coronavírus confirmado aqui na cidade de Manaus, uma mulher de 39 anos que chegou de Londres no dia 11 de março, procurou uma unidade de saúde no dia 12 e hoje, dia 13, está sendo confirmado o primeiro caso aqui de coronas. O prefeito Arthur Neto já tomou algumas medidas de forma emergencial, inclusive determinando o decreto de emergência. Essa situação de emergência ela vai nos auxiliar no sentido da gente reforçar toda a rede de saúde do município. Ele já determinou que as outras prefeituras também façam contingenciamento, considerando aí uma possível crise na economia, uma redução de despesa. Então ele já está reunido com a sua equipe econômica para tomar medidas exatamente de contingenciamento de outras secretarias para que redicione esse recurso para a Secretaria Municipal de Saúde, de forma que a gente possa enfrentar o coronavírus que, como eu falei, confirmou o primeiro caso hoje aqui na cidade de Manaus. Ainda na quinta-feira, o prefeito Arthur Neto determinou que sua equipe econômica elabore em uma semana um plano de contingenciamento por conta da crise econômica mundial causada pelo Covid-19 e da possível queda da arrecadação, além de preservar os recursos da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. Então, o decreto de emergência ele vai nos permitir aquisições mais rápidas, ampliar a logística, ampliar a vigilância. A vigilância tem que estar agora mais forte na rua. Precisamos de logística, precisamos de
reforçar a nossa rede. Nós preparamos kit de higiene, limpeza, com álcool em gel, com papel toalha para distribuir na rede básica de saúde. Então, a nossa logística está toda em campo hoje para fazer esse reforço nas unidades. Há hoje um novo caso confirmado, então há uma nova fase no nosso plano de contingência. Então, o prefeito já autorizou a recomendação que suspenda os eventos em massa. Já entramos em contato com a Fundação Dr. Thomas para que proteja os nossos idosos, para que crie protocolo, para que restrinja o acesso, entrada e saída de pessoas na Fundação Dr. Thomas com um novo protocolo, tanto medidas emergenciais, medidas importantes para a gente fortalecer a Prefeitura de Manaus nesse enfrentamento do coronavírus que acaba de ser confirmado o primeiro caso aqui na nossa cidade. O secretário também informou que serão indicadas unidades básicas de saúde para referenciar os pacientes suspeitos. Ele destacou ainda que em 85% dos casos não se agrava o quadro de saúde, mas em qualquer sintoma recomenda-se procurar uma unidade de saúde. De maneira emergencial, a prefeitura cancelou a edição do projeto itinerante Prefeitura Mais Presente, que seria realizado neste sábado no bairro do Japim. Além disso, estão canceladas as bandas e blocos de carnaval de rua que contam com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, e que seriam realizadas neste sábado 14 e no domingo 15. Já em relação aos espaços culturais como o Centro Cultural Oscar Ramos e o Museu da Cidade de Manaus, o funcionamento permanece normal no momento. Aparelhos interativos compartilhados pelo público, no entanto, como óculos de realidade virtual, não terão uso permitido. Se houver necessidade, outras medidas emergenciais de prevenção serão adotadas pelo município. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem. Poderoso Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Num pronto-socorro 28 de agosto. A sexta-feira 13, Paulo Guerra teve lá as suas ocorrências e não foi diferente. Por volta de 19 horas e 30 minutos, o homem deu entrada vítima de agressão física. Ele levou a pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele estava brigando devido a um triângulo amoroso. Ele estava desconfiado, ele já estava por ali meio que investigando que sua mulher estava de camaradagem com outro homem. Ele fez aquela tocaia e depois viu os dois, a mulher dele se entregando nos braços de outro rapaz. Rapaz, isso é tão ruim, dá tão medo que até a garganta falha, Paulo Guerra, e esse homem pegou no marido lá, o marido pegou lá o amante e deu-lhe uma pisa. Para quem se mete em triângulo amoroso, todo cuidado é pouco. Ainda no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Pronto-socorro João Lúcio, um gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de um golpe de barra de ferro no joelho. O homem estava na pelada, estava batendo bola. De repente, veio uma outra pessoa por trás, bateu com um cano de ferro numa brincadeira desgraçada no joelho da vítima. Teve que ser levado ao pronto-socorro, chegou lá sem andar e, segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele continua internado. Olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi vítima de uma violenta estocada, uma facada na barriga. As informações dão conta de que tudo parecia tranquilo durante uma bebedeira no bairro de São José, até que um dos homens que estavam na mesa, Paulo Guerra, deu-lhe uma furada na barriga do outro após discussão. E a vítima foi levada ao pronto-socorro, onde foi atendida. O ferimento já se sabe que não vai matar a vítima, porém o agressor Paulo Guerra, você tem uma ideia como o negócio está, ele continuou bebendo lá no bar. A mesa que tinha 4 ficou somente com 3. O outro estava com uma facada na barriga. Pronto, socorro, Platão Araújo. Uma briga generalizada em um bar localizado na Invasão,
ali do Distrito 2, Paulo Guerra deixou 2 pessoas feridas, ambas por agressão física. Segundo as primeiras informações, a porrada começou após a divisão de quem ia pagar o litrão. Eu vou pagar 2. Não, eu vou pagar 2, eu vou pagar 3, o outro que sobrou 3 para ele, que ia pagar só 2 também. O fulano bebeu mais e está pagando menos. E daí Paulo Guerra começou a confusão. E um deles acabou levando uma violenta paulada na barriga. A confusão começou após eles estarem consumindo um famoso litrão, a famosa cerveja de pobre. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã do Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão, apanhou e apanhou muito. As informações dão conta de que ele levou uma tijolada na cabeça. Tudo aconteceu após eles estarem discutindo por um motivo ainda desconhecido. Ela pegou, ela viu tudo. Um casal, um triângulo amoroso acabou dentro de uma lotação de um ônibus do transporte alternativo. O homem estava junto com uma outra mulher lá no banco de trás. Rapaz, era um beijo alocado, era um beijo de novela, e chupa a língua pra cá e lambe o beijo do outro pra ali. O negócio era romântico atrás da lotação. De repente, Paulo Guerra entra uma senhora de aproximadamente 5 anos, de 50 anos. Quando adentrou o ônibus, ela olhou direitinho. Bonito, né, Jurandir? Cabra safado, tu não dá conta de casa, tá faltando farinha, Jurandir. O gás acabou tem 3 dias, Jurandir. Tu não vale nada, Jurandir. Tu é mulherengo, Jurandir. Tu não presta, Jurandir. Eu vou te dar uma pisa, Jurandir. Rapaz, ela foi pra cima do Jurandir, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ela levava uma bolsa onde tinha negócio de verdura, macaxeira. Foi com isso que ela agrediu o Jurandir dentro de uma lotação. A menina que estava com o Jurandir, quando viu a confusão, levou o tapa dela também e soltou da lotação e tomou rumo ignorado. Já Jurandir desceu sendo esculhambado de tudo que não prestava. Jurandir, ela só não disse que ia deixar o Jura. Não, eu vou embora. Não, Jurandir, tu tem que ficar em casa, cuidar de tua família, Jurandir. O Jurandir foi para casa junto de sua esposa, e as informações que temos é que Jurandir e a mulher violenta já fumaram o cachimbo da paz. O Jurandir é um jovem de 29 anos de idade, morador do bairro Jorge Teixeira. É o Jurandir de 25 anos que mora no bairro Jorge Teixeira. Foi ele que estava lá com a mulher, né, apanhando da própria mulher, ela esculhambava. Mesmo levando o Jurandir para casa, bora já, Jurandir, entra já, Jurandir, tu não vale nada, cabra safado, mas ainda quer ficar com o Jurandir. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no bairro Nossa Senhora de Fátima. Aliás, tá cheio de coisa agora, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, complexo Mutirão. Foi lá que ocorreu esse crime. Paulo Guerra, uma cena macabra, uma cena triste, uma cena terrível. Um rapaz de 17 anos foi perseguido, alcançado, alvejado e morto. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, 2 homens que estavam em uma moto começaram uma perseguição contra o rapaz. Ele correu a pé, ele tentou entrar no beco. No beco ele foi alcançado. Quando chegava bem numa ponte que liga um lado do Igarapé para o outro, Paulo, ele acabou sendo alvejado, acertado a bala e caiu dentro do córrego, dentro do Igarapé. Uma cena terrível. Um rapaz de apenas 17 anos que possivelmente já estava envolvido com o tráfico de drogas, foi assassinado. Era o Marcelo Batista do Amaral, 17 anos. Ele foi atingido, ele foi assassinado com 1, 2, 3, 7, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 27, tudo isso é bala.
30 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. Como é que escapa? Como é que não vai dessa para pior com 30 tiros espalhados pelo corpo? Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem à noite, uma morte aconteceu lá no bairro da Matinha. E aí tudo começou com uma briga de casal. E tudo aconteceu assim. Um casal, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, se desentendeu no começo da noite de ontem lá no bairro da Matinha. Os dois começaram a brigar muito, a polícia foi acionada, Paulo, e logo chegou ao local. Durante a briga, a esposa do venezuelano que estava lá brigando com ela, estavam discutindo muito, ela resolveu ligar para a polícia, né? Pediu intervenção policial. Quando a polícia chegou lá na Travessa A, no bairro Presidente Vargas, a famosa Matinha, a situação estava lá de muita briga, era agressão para lá, então não presta, a roupa do venezuelano foi jogada pela janela, o homem ficou muito alterado com a esposa e teria, segundo as informações, dado os empurrões nela por lá. Segundo as testemunhas que estavam no local, a polícia chegou, e quando chegou o venezuelano estava daquele jeito, estava uma fera, e quando a polícia chegou e tal, tentaram uma conversa, daí ele ia saindo da casa e puxou o celular do bolso como se estivesse puxando uma arma. Daí um dos policiais resolveu atirar e acertou em cheio o venezuelano, que acabou morrendo. O caso foi registrado no primeiro DIP. A intervenção policial, segundo as informações, deverá ser apurada para saber se o policial aí exagerou ou não nessa ocorrência. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte sobrevoou a cidade. Pensa no passarinho preto, feio, despenado, todo molhado a noite de ontem, mas ainda assim cantou na cidade, principalmente por acerto de contas. O passarinho da morte adora um acerto de contas. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, abraço para todas as pessoas ouvindo o Jornal da Manhã, nas lotações, dentro do transporte especial, dentro do transporte rodoviário, passam pela nossa unidade externa e acenam, e todos perguntam: onde está? Como é que está Paulo Guerra? O poderoso Paulo, o nosso chefe, está no estúdio. É contigo. Os números das loterias. Aqui no concurso 5.219 voltou a acumular. A quadra saiu para 120 apostas, cada uma recebe R$5.246,67. O terno saiu para 8.710 apostas ganhadoras, prêmio R$108,69. Aqui teve estas dezenas sorteadas: 06, 08, 10 53 e 54. 06, 08, 10, 53 e 54. A Lotomania acumulou, e de 19 números, 13 apostas, para cada uma R$30.965,09. 18 números, 124 apostas ganhadoras, prêmio R$2.028,96. Dezenas sorteadas: 02, 06, 13, 14, 18, 20, 25, 27, 38, 54, 59, 60, 61, 67, 68, 76, 77, 83, 86. 96. A Loto Fácil no concurso 1940 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 05,
08 10 11 12 13 15 17 18 21 22 23 24 e 25. 14 acertos, 555 apostas, cada uma leva R$1.660,67. Agora 6h41. Esportes. 2 jogos ontem pelo Campeonato Paulista. O Oeste derrotou o Botafogo por 3-0 e o Bragantino goleou o Água Santa por 4-0. Os jogos desse sábado, Campeonato Paraense, 15h30, Remo e Independente. Às 16 horas, Copa do Nordeste, com América do Rio Grande do Norte e Bahia. Campeonato Paulista, 16h30, Ferroviária e Novo Horizontino. Inter de Limeira e Palmeiras. Às 7h vão jogar São Paulo e Santos. No Campeonato Mineiro. E Campeonato Mineiro hoje tem Vila Nova e Cruzeiro. No Campeonato Carioca, Boa Vista e Cabo Friense jogam às 19 horas. A organização da Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira o adiamento de mais 2 grandes prêmios em decorrência da pandemia de coronavírus. As etapas de Bahrein e do Vietnã, que aconteceriam respectivamente nos dias 22 de março e 5 de abril, serão reagendadas. Agora já são 4 GPs adiados: Austrália, China, Bahrein e Vietnã. Segundo nota oficial, a expectativa é de que a temporada de 2020 só possa ser iniciada em maio. E no futebol, na Europa, as ligas da Espanha, Itália, França, Inglaterra, Holanda e Portugal estão suspensas. O UEFA optou pelo adiamento dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga da Europa. Últimas notícias. A pandemia do novo coronavírus, as medidas de contenção e o temor de uma recessão global seguiram afetando os mercados, mas as principais bolsas do mundo mostraram recuperação nesta sexta-feira após o tombo da véspera. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em porte alto nesta sexta-feira, recuperando parte da perda histórica registrada na quinta. O Ibovespa fechou em alta de 13,91%, 82.677 pontos. No acumulado da semana, no entanto, a Bolsa registrou o pior desempenho semanal desde outubro de 2008, quando a economia global enfrentava a crise financeira. Já o dólar fechou em alta e bateu 4,81 após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar emergência nacional no país por conta do coronavírus. Os índices acionários de Nova York fecharam em alta acentuada nesta sexta-feira, apagando a maior parte das perdas da quinta, quando Wall Street fechou a pior sessão desde 1987. Os índices oscilaram em terreno positivo ao longo da sessão, mas ganharam mais fôlego na última meia hora do pregão, depois que o presidente americano Trump declarou estado de emergência nos Estados Unidos. A declaração dá acesso ao governo a 50 bilhões de dólares em recursos para combater a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Os preços do diesel e da gasolina seguiram em queda nesta semana nos postos do país, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo o levantamento da ANP, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor recuou de 0,35% a R$4,515. O preço do litro do diesel caiu 1,17% no período para 3,618 pela 7ª semana seguida. O litro do etanol teve alta de 0,12% para R$3,253 o litro. O ex-secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro e pré-candidato a prefeito do Rio, Gustavo Bebiano, morreu hoje após um infarto fulminante aos 56 anos. A informação é do presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho. Bebiano estava em seu sítio em Teresópolis junto com um caseiro e seu filho. Segundo Marinho, por volta das 4h30, ele comunicou ao filho que estava passando mal e se dirigiu ao banheiro para ingerir um remédio. Minutos depois, sofreu uma queda e teve ferimentos na cabeça. Bebiano foi levado para uma unidade hospital de saúde na cidade, mas não resistiu. 6h47. O juiz Bruno de Souza Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, determinou nesta sexta-feira a transferência de Adélio Bispo para o Hospital Psiquiátrico de Custódia Jorge Vaz, em Barbacena. A medida foi tomada após determinação do juiz Dalton Igor Quita Conrado, da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Adélio foi preso por esfaquear o então candidato à presidência Jair Bolsonaro em setembro de 2018. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso da ex-presidente Dilma Rousseff, que tentava anular o impeachment
que a afastou da presidência em 2016. Processo de impeachment de Dilma Rousseff. A decisão do STF foi tomada no plenário virtual em que os ministros votam por meio de um sistema interno de informática. Dilma contestava a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que no ano passado entendeu que o pedido sequer deveria ser julgado por ter perdido o objeto. Moraes argumentou que o mandato para o qual Dilma foi reeleita em 2014 teria acabado em 2018. No plenário virtual, o teor dos votos não foi divulgado. Bill Gates deixou o conselho da Microsoft em decisão anunciada nesta sexta-feira. Um bilionário e cofundador da empresa quer dedicar mais tempo a atividades filantrópicas. Paquistão aprova a lei contra o abuso infantil com pena de prisão perpétua. A nova lei contra o abuso infantil recebeu o nome de uma menina de 7 anos que foi estuprada e morta em 2018. A história de Zainab provocou indignação e raiva na população do Paquistão. A nova legislação é a primeira aprovada no país, onde mais de 10 crianças são vítimas de abuso sexual todos os dias. Casos de pedofilia aparecem com frequência no noticiário nacional. A partir de agora, estrupadores e assassinos de crianças podem ser sentenciados à prisão perpétua. Entrou em vigor na madrugada deste sábado a suspensão de viagens da Europa para os Estados Unidos decretada pelo presidente Donald Trump. A medida, que vale por 30 dias, foi tomada na quarta-feira para tentar conter o novo coronavírus e ocorreu no mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia de Covid-19. A decisão afeta cidadãos estrangeiros que estiveram em qualquer um dos países pertencentes à zona de Schengen nos 14 dias anteriores à sua viagem aos Estados Unidos. A China informou neste sábado apenas 11 novos casos do coronavírus e a maioria são pessoas procedentes do exterior. Este é o menor número de novos infectados desde o início da publicação da estatística sobre a doença em janeiro. No total de novas contaminações, só 4 foram registradas na cidade de Wuhan, epicentro do Covid-19 e onde o vírus surgiu no final de 2019, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Os outros 7 casos, 4 em Xangai, 2 na província de Gansu e 1 em Pequim, correspondem a pessoas que vieram do estrangeiro. No momento, a China tem 95 casos importados, segundo a terminologia utilizada pelas autoridades. O presidente Xi Jinping afirma que a epidemia está praticamente detida no país, mas as autoridades sanitárias permanecem em alerta diante da chegada de viajantes infectados, especialmente de Irã, Coreia do Sul, Itália e Estados Unidos. Diplomata brasileiro que acompanhou Bolsonaro nos Estados Unidos tem coronavírus, anuncia a embaixada. Indicado para ser embaixador do Brasil, Nestor Foster esteve em jantar oferecido por Donald Trump e em outros compromissos com o presidente brasileiro. Ele é o terceiro membro da comitiva a ter diagnóstico positivo após o secretário Fábio Westgarten e o senador Nelsinho Trade. Brasil tem 98 casos de coronavírus e transmissão comunitária nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, diz Ministério da Saúde. Transmissão comunitária é aquela que ocorre nos casos em que não é possível identificar a trajetória de infecção do vírus. Há casos em 3 estados e 12 pacientes estão hospitalizados. Nesta sexta, o governo detalhou para os estados suas recomendações para medidas não farmacológicas, que são aquelas focadas na redução do contato social. Cada governador e prefeito deve adaptar as recomendações às suas realidades locais. O presidente Jair Bolsonaro editou na sexta-feira uma medida provisória para abrir crédito extraordinário de 5,9 bilhões de reais para os Ministérios da Saúde e da Educação para o combate à disseminação do coronavírus. Mesmo com o primeiro resultado do exame de coronavírus tendo dado negativo, o presidente Jair Bolsonaro vai repetir o teste no início da semana que vem, segundo o jornal O Estado de São Paulo apurou. Ele também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada. A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião ao lado do secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, diagnosticado com a doença. A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 5.000 mortos em todo o mundo e o número de infectados continua aumentando, enquanto os governantes reagem de maneiras diferentes à crise que obriga milhões de pessoas a permanecer em suas casas e a mudar radicalmente os hábitos para evitar o contágio. Escolas, bares, museus e outros locais públicos permanecem fechados, as partidas de futebol e espetáculos artísticos foram adiados e até os funerais e casamentos
estão esvaziados. Milhões de pessoas cancelam viagens e limitam seus deslocamentos enquanto os países buscam formas de blindagem. Com mais de 134 mil pessoas infectadas e mais de 5.040 mortes, a pandemia do Covid-19 não conhece fronteiras nem barreiras sociais e a cada dia afeta novos países e territórios. Entre os infectados estão ministros, atores e atletas de elite. Esta é a crise de saúde mais grave em um século, resumiu o presidente francês Emmanuel Macron. 6h53 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa neste sábado. O Globo do Rio de Janeiro. O Itzel anuncia suspensão de aulas e proíbe abertura de cinemas e teatros no Rio. Praias poderão ser interditadas. A Folha de São Paulo. Aulas em escolas públicas de São Paulo serão suspensas por coronavírus. O Estado de São Paulo. O governo antecipa a primeira parcela do 13º do INSS para abril e redução dos juros para o consignado. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro fará novo exame de coronavírus e ficará em isolamento. Primeiro teste deu negativo. Valor econômico. Ibovespa sobe quase 14% na sexta, mas não salva a pior semana desde 2008. Dólar fecha em alta, cotado a R$4,8127. Estado de Minas. Divinópolis é a primeira de Minas a ser considerada cidade de risco de proliferação local do Covid-19. Jornal do Comércio no Recife. Por causa do coronavírus, Pernambuco proíbe a arrecadação ou atração de cruzeiros. Diário do Nordeste em Fortaleza. Hospital desativado é requisitado por Camilo para atender pacientes com coronavírus. Porto Alegre, 0 hora. TCU aceita pedido do governo e suspende ampliação do benefício a idosos. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. Jornal do Comércio. Consumidor ainda espera a redução no preço da gasolina. A crítica. Coronavírus no Amazonas, primeiro caso confirmado. Diário do Amazonas. Manaus em emergência após o primeiro caso do Covid. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 6h30. É só alegria, muito mais.